a gente vai começar uma conversa sobre o que é essa mediação familiar. Qual é o impacto doméstico do ensino remoto? Como que a gente pode jogar um pouco de luz nessa discussão? Como que a gente pode nivelar alguns conhecimentos a respeito de alguns conceitos e também a respeito do que tem se dito e discutido a respeito disso. Então, a proposta é de, na primeira meia hora, 20 minutos, meia hora, porque eu testei 20, mas ficar caindo pode ser meia hora, eu vou compartilhar com vocês, como pedagoga, eu quero até que a gente faça um exercício meio esquizofrênico. Eu não estou aqui falando da Casa Viva especificamente. Nós vamos discutir a proposta do ensino remoto. Nós vamos discutir o ensino remoto no geral e o impacto disso em cada um de nós. E aí a gente vai caminhar para um afunilamento até chegar, inclusive, em encontros menores para harmonizar proposta e recepção dentro da Casa Viva. Então, hoje nós somos educadores e familiares, nós vamos conversar sobre esse ponto de vista de educadores familiares. Eu fui convidada para estar aqui como pedagoga, inclusive, não especificamente como uma pedagoga da Casa Viva. Então, nós teremos esses de 20 a 30 minutos, onde eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que se tem discutido na área da educação, a respeito do ensino remoto e especificamente também da mediação familiar, e aí a gente faz uma conversa. Um grupo de pais da escola organizou e propôs um formulário para que a gente pudesse levantar, e ficou muito legal, viu, Thaís? A Thaís está aqui. Estou vendo, não, mas acho que ela é muito legal, porque a gente só pode partir para discussões mais particulares a partir do cenário de pequenos grupos ou do cenário individual. Nós temos aqui presentes pais e mães responsáveis por alunos que têm de 2 a 18 anos. A mediação familiar, ela vai assumir características muito diferentes, aproximando-se ou não do maior grau de autonomia que normalmente tem a ver com a faixa etária. Então, nós não estamos aqui para discussões mais individualizadas, nós estamos aqui para levantar um processo e compartilhar um caminho até que a gente chegue realmente na casa de vocês, enquanto instituição de ensino, da forma mais harmoniosa, mais orgânica possível. Então, hoje não é um encontro para a busca de soluções, hoje é um encontro para a provocação de reflexões que podem nortear a nossa busca, que necessariamente, inevitavelmente, vai ter um caráter mais individualizado. São situações muito singulares, dentro, inclusive, da própria casa. Assim, quem tem 2 ou 3 filhos consegue perceber claramente o tanto que é mais difícil mediar com um do que com o outro, porque são situações muito, muito, muito específicas. Então, vamos lá. O Pri, você pode projetar? Eu vou compartilhar uma tela com vocês, que em alguns momentos vai ser só como recurso de organização, porque eu costumo ser bem prolixa, só para vocês também acompanharem minha fala de uma forma mais eficiente. Pode compartilhar, Pri. Então, gente, qual que é a proposta de hoje? A proposta de hoje é da gente discutir a mediação familiar das aprendizagens em tempo de ensino remoto. Por que eu fiz questão de colocar das aprendizagens? Porque a LDB, a educação, ela tem sua própria constituição, diríamos assim, que é a Lei de Diretrizes e Bases Nacionais. A LDB vigente, ela começa falando assim: esse documento é sobre educação escolar. A necessidade de adjetivar essa educação é justamente porque a educação é muito mais ampla, transcende a educação escolar. Então, em tempos de quarentena e de ensino remoto, a educação escolar, a gente chama normalmente de uma educação diretiva,
mas ela vem acompanhada de uma série de aprendizagens não diretivas. Então, acontecendo lá no ambiente doméstico, com experiências fomentadas ou não por vocês, ou por fruto de iniciativa das próprias crianças e jovens. Então, o desenvolvimento e a aprendizagem acontecem a despeito da escola. Isso tem que ficar claro. Ô, Pri, você sumiu aqui para mim. Está aparecendo outra coisa. Isso, pode passar para a próxima página, por favor. Achou aí, Pri? Eu acho que a secretária também trava de vez em quando. Voltou? Está na primeira página para mim. Pri, você pode passar, por favor, para a segunda? Para mim está normal aqui, André. Oi? Desculpa, gente, é assim. E olha que a gente está pagando o Zoom, hein? Tá desse Oi, André. Oi. Acho que ela caiu. Eu acho. Eu vou falando enquanto voltou. Aí, vou voltar aqui agora. Tá. Andréia. Oi. Aqui é a Mariana. Eu posso sugerir uma coisa? Talvez, Pode. se todo mundo tirar o vídeo, porque aí fica menos pesado para... Pode ser uma boa ideia, Mariana. Obrigada. Aí Vamos na hora tentar que for fazer conversar, isso, a gente gente. volta com os vídeos. Ok, boa ideia. Vamos lá, Pri, para a segunda? Interrompeu o vídeo. Aí. Então, pessoal, eu acho que o momento que a gente está vivendo, a gente se sente muito solitário. Quando a gente se sente muito solitário, alguns de nós escolhem alguns caminhos diferentes, assim. A gente pode se sentir solitário e se fechar mais para o outro e para as questões do mundo, ou a gente pode buscar esse mundo com um olhar mais apurado. A Pri já pulou, eu sou professora de literatura, quem me conhece sabe disso, e o que alimenta minha alma é a poesia, e eu tenho um dos meus poetas preferidos, é o Manuel de Barros, e ele tem um poema que chama... esqueci. E aí ele fala o seguinte: em tempos em que as palavras andam fatigadas de informar, é imperativo apurar o olhar. Eu acho que a gente está com as palavras fatigadas de informar. A gente, nesse momento, a Cris Gouveia, que eu já vi que está aí também, outro dia ela falou assim, eu estou me refugiando no Planeta Live. Assim, a gente tem se refugiado tanto no Planeta Live para entretenimento, mas como a gente nunca participou tanto de discussões, nunca se sujeitou a tantas informações como agora. Só que são informações que começam a perder o sentido por excesso e porque a gente não apurou o olhar. E aí essas palavras fatigam de tanto informar. Eu acho que o meu convite a vocês é da gente tentar juntos encontrar uma forma de apurar o olhar sobre o que está acontecendo na perspectiva da educação e do desenvolvimento, para que a gente possa encontrar juntos as melhores estratégias para, através do ensino remoto, que é uma situação que não foi escolhida por nenhum de nós, mas que veio para ficar. Pelo menos por algum tempo, isso vai fazer parte da nossa vida. Pode passar, Pri.
E aí, pessoal, para um iniciozinho de conversa, eu vou usar um pouquinho de pedagogia. Assim, eu vou compartilhar com vocês um pouco, e lá no final eu até coloquei 2 referências, uma é um vídeo, outra é um artigo, para vocês lerem depois, se interessarem, se tiverem tempo, porque são inspiradores, porque não apresentam solução, são palavras de informar, mas que se a gente apurar o olhar, podem ganhar sentido para o nosso cotidiano, para a relação da nossa família com a escola que a gente escolheu. Então, para início de conversa, no ensino remoto, o que a gente tem? A gente tem uma proposta de ensino. Uma coisa que a gente tem que desmistificar, e é dolorido, assim, estava até conversando com a Luísa, isso gera até um luto, né? É de que as coisas vão ser a mesma coisa. Que principalmente, assim, agora tendo que falar da Casa Viva, que é uma experiência tão próxima, é uma experiência tão voltada para a construção coletiva, para o encontro, para a atribuição de sentido, e a gente esperar que o ensino remoto tenha o mesmo alcance é muito frustrante. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que entender é que o ensino remoto é uma proposta de ensino. Não é uma experiência escolar no mesmo molde da experiência presencial. E essa proposta de ensino, aí tem uma série de discussões que nós, inclusive, nossa comunidade Casa Viva, já começamos a ter em outros encontros. Será que essa proposta de ensino é mais efetiva em situações de uso da web, numa maneira síncrona ou assíncrona, a hora marcada para estar todo mundo junto, ou coisas gravadas para a pessoa ter acesso quando ela puder, ou material impresso, ou apostilo. Então, assim, esse é o como. Independente desse como, uma coisa que a gente tem estável na nossa consciência é de que não é possível, mediada pela tecnologia, propor um encontro com as características do encontro presencial. A tecnologia ela tem muitas potências, mas ela tem muitas fragilidades no sentido de eliminar ou reduzir a possibilidade de coisas que são primordiais para nós. Assim, o afeto, a leitura de outras linguagens no processo de ensino-aprendizagem. Hoje, na reunião da fase 4, a gente está falando isso. Às vezes, com a pergunta que o aluno faz para a gente, ou alguma coisa que ele murmura na hora que ele está escrevendo, a gente já sabe da aproximação ou distanciamento dele daquele objeto de aprendizagem. Então, a gente perde, no ensino remoto, muitos elementos, mas a gente ganha outros. E aí é muito importante que a gente também olhe com olhos generosos para isso, assim, com olhos para a potência, para a parte cheia desse copo. Porque senão a gente transforma uma experiência por tempo indeterminado, contingencial, num muro de lamentações e de frustrações. Não, vamos tentar construir juntos uma experiência significativa dentro da condição que a gente tem no momento, que é essa condição desse encontro mediado. E a gente tem, inclusive, descoberto, eu como professora, inclusive, tenho tido devolutivos de alunos falando assim, mas legal fazer isso assim do que lá na sala. Estou com saudade daquilo, mas eu estou me saindo melhor nisso dessa forma. Então, assim, algumas ferramentas até apontam para um lado muito positivo. Assim, essa é uma geração que é uma geração digital, né? É uma geração que já tem uma naturalidade com esse meio. Então, o ensino remoto ele tem muitos desafios. O maior deles é tentar suprir o humano, porque tecnologicamente a gente tem ferramentas até muito potentes para muitas coisas. Então, uma escola qualquer, seja a Casa Viva, seja qualquer forma de escola de educação básica, ela envia, ela remete uma proposta de ensino. Uma proposta de ensino que pode conter desde propostas de encontros online até estudos dirigidos, uma infinidade de possibilidades. Mas é uma proposta enviada, é uma proposta planejada, organizada, concebida e enviada.
E aí, uma coisa que a gente escuta muito é o seguinte, as famílias falando assim, tem um monte de meme, né, gente, que eu choro de rir, que eu acho super divertido, apesar de não corresponder à realidade. Os pais falam assim, eu tô ficando louca, eu não nasci para ser professora, não sei o quê, que agora eu sou professora do meu filho. Não. Assim, a ideia não é essa. Se estiver caminhando para isso, tem que regular. Porque a mediação docente, ela tem uma natureza diferente da natureza da mediação familiar. A mediação docente, o trabalho do professor, ele permanece, reformulado. O trabalho da mediação familiar também permanece, reformulada. Sempre. A despeito da pandemia e do ensino remoto, sempre houve um trabalho que é do professor e sempre houve, em maior ou menor grau, guardadas as devidas proporções em relação à faixa etária do filho, alguma mediação familiar. Então, o que a gente precisa um pouco hoje é entender o lugar de cada coisa. Para aí sim, a hora que a gente entender idealmente o lugar de cada coisa, a gente ter condições de harmonizar essas duas coisas dentro de uma proposta específica, que é a proposta de ensino da Casa Viva em tempos de ensino remoto. Então, vamos lá. Para acontecer essa proposta, tem um trabalho docente, e um parêntese, exaustivo, incansável e de um alto nível de exigência, porque nós tivemos pouco tempo para nos preparar para uma mudança tão radical no nosso métier, que é o que o professor faz nessa história? Ele mapeia o currículo, ele mapeia o que culturalmente é um processo de ensino escolar. Ele seleciona dentro desse mapeamento o que dialoga melhor ou supostamente dialoga melhor com a ferramenta que ele tem disponível nesse momento para trabalhar com esse objeto de aprendizagem. E ele propõe. Então, assim, quando a proposta de ensino chega na casa de vocês, ela passou por uma série de etapas de construção e elaboração. E aí, no ensino remoto, ela ganha outro elemento. Na educação presencial, o professor mapeia, seleciona, propõe e orienta o aluno. No ensino remoto, essa orientação ela tem que atender a quem vai dar a voz de comando para que a coisa aconteça, que é a família. Então, a família, dependendo da idade da criança, do grau de autonomia, ela tem que ser orientada tanto quanto o aluno, mas não é para intervenção pedagógica, é para ela entender, dentro daquilo tudo que foi proposto, o que é uma proposta de execução, o que é uma proposta de reflexão, o que é uma introdução, que para nós isso é super inteligível. Mas a gente não pode partir do pressuposto de que isso seja inteligível para as famílias. Então, um ponto que qualquer escola e a Casa Viva tem que melhorar é nessa tradução dessa intenção para que o mediador familiar possa dar a voz de comando para a execução, que é do filho. Então, assim, e aí vem a maior conexão, né? Então, o que seria mediação familiar nesse contexto? É uma mediação que já aconteceu, já acontecia antes, com o mesmo tom, mas não com a mesma intensidade. Qual é a mediação familiar no que toca à educação escolar? Antes, durante, após o fim do mundo. Dá a voz de comando. A família é a voz de comando. Assim, na sala de aula, a voz de comando é do adulto, pode ser do professor, do auxiliar de turma. Assim, a voz de comando é isso. Gente, acabou o recreio, vamos entrar, que agora é hora de trabalhar. Alguém tem que fazer isso no ambiente familiar. Alguém tem que dar essa voz de comando. Sempre teve. Assim, a escola sempre esparramou um pouco para casa, e quando ela esparrama para casa, em qualquer contexto, ela sempre exigiu
da família que ela tivesse essa voz de comando. E aí, no contexto remoto, isso é indispensável, porque a execução está sendo exclusivamente no ambiente doméstico. E um segundo ponto vinculado a esse, que seria atribuído teoricamente, idealmente, à mediação familiar, é assegurar essa convivência remota. É assegurar, dar voz de comando para a execução e assegurar uma frequência, uma regularidade de interação daquele aluno com o que está sendo proposto. Isso é dificílimo, já era um desafio. Eu sou professora há mais de 20 anos, eu vou parar de falar isso, a gente vai ficando muito velho. E sempre ouvi de pais e mães dos meus alunos: me ajuda, se na escola ele faz aquele não faz nada, e vira uma guerra, e é uma relação tumultuada e desgastante. Essa voz de comando em casa para os afazeres vinculados ao ambiente escolar sempre foi conturbada, sempre foi exigida, demandada, mas sempre foi conturbada. Agora isso triplica, né, gente? Porque a gente está falando de uma voz de comando e de assegurar a convivência remota para uma criança de 10 anos, por exemplo, e ele quer ver os amigos, que ele vira e fala assim: a melhor parte da escola é o recreio, que ele está preso dentro de casa, que o corpo dele ao corpo dele está sendo imposta uma contenção brusca e inexplicável. E aí, dentro desse contexto, ele não se reconhece como ser protagonista, porque ele não pode nem decidir descer para o hall do prédio sem todas os cuidados de higienização, esterilização, máscara, sei lá o quê, e ele não reconhece a escola. Porque a escola, para ele, é gente. A escola não é uma tela. Então, essa voz de comando e assegurar essa convivência são os dois desafios maiores na harmonização entre a proposta da escola e a execução doméstica. Então, é importante que a gente faça essa distinção. Ela pode parecer sutil às vezes, porque senão a gente se perde em investimentos mirabolantes de querer, por exemplo, instrumentalizar pai para ser alfabetizador, instrumentalizar pai para qual é a melhor forma de assegurar a coesão e a coerência textual no menino de 12 anos. Isso não é trabalho de pai e mãe, isso é trabalho docente. E aí, gente, a gente tem que reunir todas as nossas forças de uma forma inteligente, buscando soluções e ações compartilhadas que qualifiquem todo esse processo. Ele é uma cebola só com várias camadas. Não dá para a escola falar assim: quer saber? Esse negócio da voz de comando não é problema nosso. É também, porque assim, está vinculado à proposta, não está desvinculado da proposta de ensino da escola. Então, a gente precisa se unir, por isso essa ideia dos pais que eu achei muito legal, tanto da escola de pais, quanto de um formulário que promova a coleta de dados sobre a situação individual, familiar em relação a isso, porque algumas famílias conseguem dar essa voz de comando, mas não conseguem assegurar a convivência no ensino remoto. Por quê? Estamos em home office. Hoje eu não entrei na cozinha da minha casa, eu não sei o que aconteceu, quem comeu, quem não comeu, mas eu não tenho filho pequeno. E aí as famílias se viram de uma hora para outra, tendo que incorporar à rotina doméstica a sua vida profissional, o seu lazer, a escola, e etc, e etc, e etc. Então, cada família tem as suas próprias condições de assegurar essa convivência remota. E a escola vai ter que caminhar para entender isso, caminhar para buscar soluções para isso. A gente pode pensar
em propostas maravilhosas, super coerentes com os recursos, super de identidade com o aluno que é alvo daquela proposta, mas se os pais, as mães, os pais, o responsável, a avó, quem exerce essa função na família, não tem condições só tem condições de 2 vezes por semana dar alguma atenção para aquele aluno, essa proposta não tem sentido. É um esforço que se perde. Então, se é benéfico para todos que família e escola se aproximem no sentido do professor entender qual é a condição da mediação familiar e da família entender qual é a perspectiva da escola, quais são os limites, quais são os parâmetros, quais são as expectativas, que tudo isso mudou, assim, a escola mudou e vai mudar mais ainda, né? Então, essa conversa é para a gente entender que o foco agora, assim, eleito, né? Podia ser qualquer uma dessas dimensões, mas o foco eleito para a continuidade do nosso diálogo sobre mediação familiar é a gente compreender qual é o papel dessa mediação e relatar para a escola se esse papel está sendo exigido, inclusive, para além de dar a voz de comando e de assegurar a convivência. Olha, escola, a atividade que você mandou, eu não entendi e meu filho não entendeu. E aí, o pai não tem que saber de física, o pai, a menos que ele seja da área, tipo o Fabrício, e a área deu maior sorte. O pai não precisa saber de biologia, o pai não tem que ser um especialista em literatura brasileira. O pai tem que dar a voz de comando. Se começa a exigir dele que ele se instrumentalize para dar essa voz de comando, tem um desequilíbrio. Então, é com o coração muito aberto, com muita consciência do inusitado desse momento, que a Casa Viva acolheu essa proposta de uma escola de paz, e eu me propus a fazer essa mediação inicial, porque vai ser imprescindível que a gente evolua nessa conversa, de uma forma respeitosa às condições das partes, né? Porque os professores também merecem respeito no percurso deles, de procurarem soluções, assim como as famílias merecem um grande respeito e um reconhecimento pelo esforço que elas têm feito de cumprir com as ações que são previstas para mediação familiar, que é essa voz de comando e esse asseguramento dessa convivência remota. Pri, pode passar. Acho que ela falou muito bem. E aí, gente, a conversa inicial é essa. Quem é quem? Onde que eu estou? Para onde que eu vou? Quem eu sou, né? Quem é quem nessa proposta de ensino remoto, da concepção à execução? Então, eu espero que a gente tenha começado a esclarecer qual é o papel de cada um, para que vocês possam identificar o que está sendo exigido de vocês, que não é do papel da mediação familiar, e para que a escola também consiga se posicionar sobre o que está sendo exigido que ela solucione, que não é papel dela, mas que ambos dialoguem, porque a solução é de interesse de todos para assegurar as aprendizagens dessas crianças e o bem-estar delas, e a saúde delas, e a alegria delas. A gente não quer transformar a quarentena num peso maior do que ela já tem, né? A gente entende que essa interação com a escola é uma interação saudável na medida que permite às crianças e aos jovens a execução de um momento que é deles, do próprio território, da própria identidade, porque senão eles ficam sendo exclusivamente filhos. Em um outro momento, a gente pode, inclusive, chamar alguém, assim, tipo o Júlio, que vai se candidatar daqui a pouco, para a gente discutir algumas pesquisas que têm mostrado o impacto da quarentena no retrocesso das crianças, no sentido delas, elas entraram tanto exclusivamente no papel de filhos e filhas, que elas, ao invés de aumentar a autonomia e a independência, elas estão aumentando a independência do pai e da mãe. Assim, porque, na verdade, estamos todos juntos, mas estamos bem separados por causa da angústia do trabalho, e uma criança que é sempre mais esperta do que a nós, do que a gente, vai falar assim, eu só consigo fazer com você.
Mas, assim, às vezes eu só consigo fazer com você porque eu quero você perto de mim. Às vezes eu só consigo fazer com você porque não foi bem orientado pelo meu professor, ou eu não consigo fazer, eu só consigo fazer com você porque eu estou num outro momento e nem é hora de fazer isso. Então, assim, são muitos ovos numa cesta só, e que a gente precisa ter muita lucidez para poder separar esses ovos, para essa cesta não cair e quebrar, porque a gente precisa desses ovos. Querendo ou não, a gente precisa qualificar esse ensino remoto. Querendo ou não, ele agora é parte da nossa vida e ele tem pontos muito positivos, não é uma tragédia. Assim, a gente pode tornar isso uma experiência também positiva, também qualificada, mas depende de todos nós, né? E aí, o primeiro passo é a gente tentar separar esses papéis no plano do ideal, no plano da teoria, e os próximos passos que a gente está prevendo, assim, que é uma proposta que é do grupo de pais e que a gente acolhe como uma proposta interessante, é o envio de um formulário que foi elaborado pelas próprias famílias, o que legitima, porque o formulário está muito legal, porque se a escola pergunta, ela vai perguntar tendo como referência o que ela acha que é preciso ter. Quando a família se propõe a fazer isso, ela integra outros componentes que passariam desapercebidos por um levantamento da escola nesse sentido. Então, para a comunidade Casa Viva, a gente tem algumas pessoas aqui que não são da comunidade, os próximos passos, depois dessa discussão, desse encontro, é o envio desse formulário. A gente vai receber esse formulário, vai fazer esse levantamento com muito cuidado dessas condições de mediação familiar, e só aí, gente, é possível partir para o que é o nosso anseio imediato, assim, para nós é urgente e emergente, assim, como enquanto família, né? Eu fico pensando, eu falei com a Cris ontem, eu falei, acho que os pais vão sair frustrados no encontro da escola de pais, porque eu acho que está todo mundo tão desejando uma receita, né, para que tudo dê certo, assim, buscando soluções imediatas, e esse é um daqueles casos em que a solução é construída. Ela não serve, ela não serve para todo mundo, né? Não é igual aquele mito grego do monstro na beira da estrada. Esqueci o nome desse mito. Ele tem uma hospedaria, 2 cidades e necessariamente para viajar de uma cidade para outra, o viajante é obrigado a ter uma pernoite e o único lugar é nessa hospedaria e as camas têm o mesmo tamanho. E aí, assim que o hóspede chega, o dono da hospedaria decepa a cabeça, se ele for maior do que a cama, estica e amarra na cabeceira, no pé da cama, porque o desejo do dono da hospedaria é de que todos caibam nas camas. E essa é uma ótima metáfora para a escola nas suas relações no geral, né? A gente tem que fugir agora mais do que nunca da tentação de camas únicas. A solução vai passar, sim, por excessos e faltas, vai passar, sim, por ausências mais do que presenças, e esse caminho de construção de solução, ele se coletiviza até determinado ponto, e até em respeito, eticamente, em respeito à família que tem que abrir sua escola, a sua casa, né? Assim, a gente está invadindo a casa dos outros. Eu sou da roça, lá na roça o povo fica horrorizado, né? Como você vê a sala da pessoa, você nem conhece a pessoa e está entrando na sala dela. Então, assim, em respeito a um processo que já é tão invasivo, tem questões que têm que ser tratadas individualmente ou em pequenos grupos. Então, a tão sonhada busca de orientação e solução para os conflitos, para as confusões em relação à mediação familiar, tem que ser construída num processo e colaborativamente. Então, após o levantamento das condições desses formulários, a gente tem condições de agrupar, a gente vai continuar contando com o apoio de alguns pais que se disponibilizaram a ajudar nesse processo, de criar categorias, falar assim, isso aqui aproxima, então vamos reunir com esse pessoal aqui, que o problema deles é só porque só tem um computador, o resto é tudo ok. Então, assim, vamos só ter um computador na família, questão cronológica, a gente pensa no jeito de ajudar, não, esse daqui é porque, enfim. E aí, a partir daí, gente, o caminho seria propor pequenos encontros
no modelo que a gente está fazendo com as crianças, assim, que tem sido lindo, né? Porque nos pequenos encontros ninguém fica invisível. Nos pequenos encontros todo mundo tem voz. E se esse encontro é por afinidade, aí mais ainda, né? Porque aí todo mundo participa, todo mundo colabora. Pode passar, Pri. E aí, gente, eu coloquei só 2 referências e coloquei assim, referências iniciais. Porque essas são minhas, assim, são coisas que uma webinar com uma psicopedagoga, é um texto de um psicopedagogo que eu gosto muito, Francesco, que foi inclusive o Luiz, que também está na sala, que me mandou. Obrigado, Luiz, foi uma leitura muito legal para mim. Então, a essas referências, nós vamos juntar referências indicadas por vocês, por gente que trabalha na área, pelo pessoal da psicologia. A gente vai precisar, Luiz, em algum momento, sim, discutir essa questão sanitária, discutir esse cenário pós-pandemia ou o retorno à escola presencial. Então, essa escola de paz, ela vai ser muito importante, tem muitos assuntos, vai ser uma construção a longo prazo de uma série de situações que envolvem mais do que nunca escola e família. E aí, a ideia agora, pessoal, pode fechar, Pri. A ideia agora é da gente se inscrever para conversar um pouco sobre esse aspecto mais geral da mediação. Voltando a reafirmar, né? Não é o momento da gente expor situações individuais ou buscar soluções para questões individuais, mas eu acho que tem tanta gente tão legal, com tanto pensamento tão legal, que eu acho que se a gente pudesse somar um pouco a esse escopo, né, a esse arcabouço aí conceitual, para a gente seguir o nosso caminho, vai ser muito bem-vindo. É isso, pessoal.